Pessoal, essa é a parte 5 da nossa aula 2, revisão da aula que foi feita por videoconferência na data do dia 18 de março de 2020. Nesse vídeo a gente vai estar vendo algumas funções, alguns comandos que a gente pode estar usando no R para facilitar a manipulação de dados, tá bom? Para isso eu vou precisar mudar o meu diretório de trabalho com o código que está na linha 1, tá certo? Aí vai mudar para cada computador onde estão os dados que a gente está usando. Aí eu vou importar os dados do arquivo batata.csv com o código da linha 3. Em seguida, eu vou estar começando a manipular esses dados. Primeiro eu vou apresentar para vocês a função apply, tá certo? A função apply, ela calcula, ela aplica uma função específica que a gente vai especificar para, nesse caso eu estou selecionando aqui as colunas 2 a 8 da tabela que eu nomeei dados, tá bom? Dentro disso, dentro do código da apply, eu preciso selecionar aqui 1 ou 2, no caso 1 para ele aplicar a função por linhas e 2 para aplicar para cada coluna, e a função eu preciso nomear assim, fun maiúsculo, igual a min, que para calcular a média, tá certo? Então essa função ela vai me calcular a média de cada uma das colunas que eu tenho, das colunas 2 a 8 da tabela dados, tá certo? Uma outra função que é muito interessante é a função tapply, e para essa função tapply eu vou estar usando, eu vou estar querendo, por exemplo, aplicar a média para os dados de IAC, tá certo? Em função do genótipo. Se vocês se lembram, deixa eu colocar aqui. Se vocês se lembram, existem vários genótipos nessa tabela dados. Cada genótipo possui 3 repetições. Então, nesse caso, na linha 9, eu vou estar calculando a média do valor de IAC para cada genótipo, tá certo? Então, por isso aqui no final eu preciso declarar fun igual a min, tá certo? fun maiúsculo igual a min, que é média em inglês, tá bom? Se eu fizer isso aqui, ele vai me dar esse resultado que está aqui no console, que é como se eu tivesse aplicado uma tabela dinâmica no Excel, tá bom? Para cada valor de genótipo, ele me dá uma média correspondente ao valor, a média dos 3 valores. Tudo bem? Uma dica, agora vem uma dica. Eu poderia usar essa função with, que facilita um pouco a escrita do nosso código, tá certo? Então, with dados, ou seja, com a tabela dados, eu quero que ele faça, ele tapply, ele aplique a função em IAC, e aí eu coloco os nomes das tabelas aqui, das colunas, desculpa, como eu tinha feito antes, e função igual a min, tá bom? Essas duas maneiras, elas vão resultar os mesmos valores, tá certo? Então, essa daqui, esse código da linha 11 é igual à linha 9, tá bom? Agora a gente vai estar precisando, a gente vai usar outro conjunto de dados. Eu vou chamar aqui de dados 2. Eu vou precisar usar a função readCSV2 e dados 2.csv, tá bom? Para importar essa coluna, essa tabela que se chama, o arquivo que se chama dados2,
e associar o nome dados2 com D minúsculo no R. Tá bom? Nesse caso, se vocês forem ver as primeiras linhas desse vetor, dessa tabela, vocês vão ver, só um minuto, vocês vão ver que cada tratamento tem alguns blocos e que em cada bloco existem 6 plantas, tá certo? Esse é um experimento agronômico e eu quero calcular agora, por exemplo, a média da altura pelo bloco e pelo tratamento, tá certo? Então eu não consigo usar a função tapply quando eu tenho duas tabelas que me condicionam o cálculo da média. Para isso eu preciso usar a função aggregate, tá certo? Essa função ela permite que eu aplique para a coluna dados2 out, e aí eu crio uma lista de fatores, que eu tenho primeiro dados2 bloco e dados2 tratamento, tá certo? Nesse caso eu vou colocar o contrário, porque tratamento é o meu foco principal e não o bloco, então eu coloco primeiro o fator que me interessa mais, que é o tratamento e não o bloco. Então ele vai ordenar primeiro por tratamento e depois por bloco. E aqui finalmente eu coloco função igual a min. Tá bom? Se eu executar essa função, vocês vão ver aí que ele vai ter calculado para cada tratamento, ele vai calcular a média da altura das plantas, tá certo? Nesse caso, são dados de altura de planta. Isso aqui, de novo, é a mesma coisa que usar a função with, mas nesse caso eu não preciso estar repetindo dados2 e cifrão. Eu só uso with dados2, aggregate out list tratamento e bloco função igual a min, tá certo? Isso aqui, os resultados da linha 17 e 19 são idênticos, tá bom? Aí vocês veem como, usando a função with, a gente consegue encurtar o código, tá certo? Algo que eu quero ensinar nesse vídeo para vocês, que eu acho interessante, é usar, geralmente a gente precisa calcular o erro padrão. Eu geralmente utilizo isso nas análises, principalmente nos gráficos, tá certo? Então aqui a gente vai criar uma função erro, tá certo? Para criar essa função eu tenho que usar o código function em função de x, então erro é igual a uma função de x, e aí vai entrar, eu quero que ele me retorne o conjunto média de x, vírgula, a raiz do comprimento do número de dados em x. Desculpa, isso aqui depois da vírgula é o desvio padrão de x dividido pela raiz quadrada do comprimento de x, do número de dados que existem em x, tá certo? Se eu rodar essa função, ele não vai fazer nada, ele vai ter criado somente a função erro. Então, se eu tenho, por exemplo, erro de alguns valores aleatórios, eu vou ter, primeiro, aqui no console, a média, e o segundo valor vai ser o erro padrão, tá certo? Que é isso, é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada
do comprimento, ou número dos dados em x, tá certo? Agora eu consigo aplicar, então, eu posso usar with dados 2, aggregate, out, list, tratamento, bloco, fun igual a erro, tá certo? Que é a função que eu criei para calcular junto a média e o erro padrão, tá bom? E aqui a gente vê, eu vou estar associando isso que a gente fez na coluna 25, eu vou estar associando ao vetor dados 2.1, tá certo? Se eu quiser saber o número de dimensões ou linhas e colunas, o número de linhas e colunas da tabela do vetor dados 2.1, eu posso usar essa função dim, só que ele vai me dar 45 linhas e somente 3 colunas. Aqui a gente está vendo 4, né? A coluna do tratamento, bloco, média e desvio padrão, erro padrão aqui, na verdade, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu uso a função erro que eu criei antes, ela cria dentro da coluna x dessa nova tabela, ela cria 2 colunas dentro de uma. Então eu preciso rearranjar isso, tá certo? Como eu faço isso? Como eu geralmente faço isso? Eu crio uma nova tabela, que vai ser um data frame de dados 2.1, grupo 1, dados 2.1, grupo 2, e aí dados 2.1 x1, tá certo? Vírgula 1, e a mesma coisa aqui, só que vírgula 2 no final, tá certo? Se eu rodar isso aqui, essa coluna, essa tabela nova, dados 2.2, ela me apresenta os tratamentos, os blocos, a média, e aqui ela vai ter 4 colunas, tá certo? A média e o desvio padrão. Se eu rodar agora as dimensões de dados 2.2, ela tem 4 colunas, e agora eu posso, por exemplo, renomear essas colunas, tá certo? Aqui eu vou estar renomeando, então, trat para tratamento, bl para blocos, min para média e erro para o erro padrão, tá certo? Se eu rodar isso aqui, eu vou ter mudado o nome das colunas da tabela dados 2.2, tá certo? Agora aqui eu tenho, então, tratamentos, blocos, média e erro padrão, tá bom? Bom, pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente fica por aqui.